Ok. Geralmente, Dia das Mães, a gente sempre prepara uma mensagem particular voltada para o Dia das Mães. Mas hoje eu decidi continuar no livro de Josué, porque o que está escrito no capítulo 4 de Josué tem tudo a ver com o Dia das Mães. Tem mães de gente mais velha aqui agora? Mães assim que os filhos já casaram, já foram embora. Tem? Tem não? Tem lá a Dona Lindinha, tem outras por aí, né? A irmã Joana ali também, né? A filha quase adulta, está botando todo mundo para fora de casa, me deixa em paz, né? Por favor. Ok. Se você é mãe e você é filho de alguma mãe, com certeza, você já pensou, lembra das histórias da sua mãe? Quais são as coisas que marcam a tua vida das histórias da sua mãe? Sempre tem aquela história, né? A gente chegava da escola, arrancava a camisa, enfiava uma comida para dentro de qualquer jeito para correr para a rua e jogar bola. E a gente esquecia que tinha lanche, café, almoço, janta, tudo. O futebol era o mundo. A gente achava que todo jogo era uma competição de final de Copa do Mundo. Ou se não, de vez em quando juntava as meninas da rua. Aí começava pique-pega, pique-esconde, mãe da rua, salada de fruta, né? Aquelas bagunçaiadas todas, aquele negócio. E aí sempre tinha, lá pelas 8, 9 horas da noite, aquela mulher descabelada, com um avental ainda, porque estava terminando de fazer a janta, que saía na rua com a cinta na mão, com a chinela. Moleque, vem pra dentro de casa, senão você vai apanhar. E quando já não era assim, né? Porque quando você já ia passando pela mãe, o senão você já ia apanhar. Antigamente, se você estuda hoje em dia, as mães hoje são mais light, mas antigamente as mães ensinavam divisão de sílabas através da correção. Então a correção era dupla, né? Se não, você vai apanhar. Já estava apanhando, já levando cada uma divisão de sílaba, a gente aprendia na escola e tal. E você tem as histórias que marcaram a sua vida. Talvez você que é filho aqui, você que é mãe, você lembra de alguma dessas histórias, né? Sempre quando a gente junta com as nossas mães, agora que eu tenho filhos pequenos, eles juntam e falam: pai, conta uma história de quando você era pequeno. Ô pai, quando você fazia isso aí, o que a avó fazia? Quais são as histórias que marcaram a tua vida? Você consegue lembrar, você que é mãe, na criação dos seus filhos, você que já está um pouco mais adiante na criação dos seus filhos, quais são as histórias que marcaram a criação dos seus filhos, que você lembra aí? Você que é mãe. Você que é filho, quais são as histórias que marcaram a sua vida em relação à sua mãe? Que memórias você tem? Ainda que tem algumas pessoas, a gente vive num mundo caído, e talvez tenha algumas pessoas aqui que não tiveram a oportunidade de ter uma mãe presente, uma mãe próxima, mas sempre tem uma tia, sempre tem uma avó, sempre tem alguém que de alguma maneira acabou exercendo aquele papel que a mãe não pôde exercer por um motivo ou outro. O mundo é caído, nós vivemos num mundo perdido. A gente sabe que é difícil viver nesse mundo e tem pessoas nessa situação, mas eu tenho certeza que, ainda que você não tenha tido uma mãe ali, a mamãe que te pariu, que de onde você saiu, mas você teve uma vovó, teve uma titia, teve alguém que pegou você e falou assim: não, eu vou fazer o papel de mãe na sua vida. Você lembra dessas histórias? O que você lembra? Que marcas a sua mãe deixou em você? E quando eu estou falando de marcas, eu não estou falando daquelas memórias passadas que vêm de vez em quando. Mas eu estou falando daquelas marcas indeléveis, aquelas marcas que são impossíveis de apagar na alma. Que quando você toma uma atitude, você fala alguma coisa, você é de um jeito, você fala assim: isso é da minha mãe. Você tem isso? Todos nós temos isso. Até mesmo aqueles que não conheceram a sua mãe, talvez foram criados por uma avó ou por uma tia, vez ou outra a avó e a tia viravam e diziam assim: você não conheceu a sua mãe, mas você está fazendo igualzinho ela fazia. A gente imita os nossos pais. Existem marcas que são transmitidas no DNA, mas existem marcas que são transmitidas no ensino. E eu tenho uma marca que a minha mãe deixou em mim.
Se eu sou pastor hoje, se eu estou aqui dando aula de escola dominical, pregando, foi porque eu cresci vendo a minha mãe fazer isso. Todo domingo eu ia para a escola dominical e a minha mãe era professora de escola dominical. Eu cresci tendo a minha mãe como a minha professora de escola dominical. E a minha mãe é uma baita de uma professora. Quem já teve oportunidade aqui, as mulheres da igreja já tiveram a minha mãe aqui pregando algumas vezes. Minha mãe prega bem pra caramba. Ela é muito boa pregadora. E é muito legal saber que muito do que eu sou como homem hoje, como pastor hoje, são por causa das marcas que minha mãe deixou no meu coração. Eu me lembro de momentos de eu estar sentado ali na escola dominical, por exemplo, quando eu era adolescente, e ela foi dar aula para os adolescentes da igreja de escola dominical, eu estava sentado ouvindo a minha mãe dando uma aula, ela arrebentando, aula boa pra caramba, e eu pensar assim, nossa, um dia eu quero dar uma aula igual a minha mãe. Outras coisas que eu me lembro era à noite, todas as noites, depois que era aquela confusão dentro de casa, o terror da janta e do banho para 3 crianças, quase da mesma idade, 1 ano e meio de diferença um para o outro. Quando terminava aquele terror do almoço, da janta e do banho, ela ia para o quarto, sentava com a gente, abria a Bíblia, contava uma história da Bíblia e orava com a gente. Eu não me lembro de ter uma noite até os meus 12, 13 anos em que isso não aconteceu. Todas as noites, a minha mãe levantava memoriais que marcaram a minha vida, marcaram o meu caráter, marcaram a minha personalidade, marcaram a profissão que eu escolhi, pastor, né? E sem saber realizei um sonho da minha mãe, porque a minha mãe é filha de pastor, e ela casou com um homem incrédulo, então ela não tinha muita esperança que os filhos fossem crentes, e realmente quase que a gente não foi, mas a minha mãe orava em secreto. Eu queria que um dos meus filhos fossem pastor, como meu pai e os meus 2 irmãos. Eu sou a realização da oração da minha mãe, né? Então, eu não sei você, mas eu tenho certeza absoluta que você tem marcas. Talvez em alguns casos, e num mundo caído isso acontece, talvez você não tenha nenhuma marca positiva. Talvez você pare para pensar na sua mãe e você fale assim, eu vivi com uma mãe terrível, a minha mãe não foi uma boa mãe, não foi uma mãe presente, foi uma mãe brava demais, exigente demais, ou que trabalhava demais e não tinha tempo para a gente, então eu não tive muito contato com a minha mãe. Talvez você tenha marcas, talvez de traumas, de coisas muito ruins que a sua mãe fez para você. O fato é que todos nós que estamos aqui, mães e pais, marcamos os nossos filhos, para o bem e para o mal. Isso é inevitável, porque nós somos pecadores. Agora eu queria parar para pensar um pouco se nós deixamos marcas nos nossos filhos. E se nós levantamos certos monumentos que vão construir os nossos filhos, seja nos nossos erros, seja nos nossos acertos, de que maneira nos erros nós podemos olhar o Senhor em tudo isso? E de que maneira nós podemos construir marcas eternas de bênção na vida dos nossos filhos? E a gente vai olhar o capítulo 4 do livro de Josué. Então eu queria que você abrisse a Bíblia no livro de Josué, capítulo 4. Na semana passada o pastor Márcio apresentou para a gente a passagem do capítulo 3 em que Deus para o Rio Jordão. O capítulo 4 é como se fosse um voltar atrás, um flashback da parada do Jordão. E agora ele vai contar um detalhe específico do que aconteceu enquanto o Rio Jordão estava parado. Você lembra? O Márcio mostrou para a gente os vales profundos de Israel, o povo de Israel esperando para atravessar o Rio Jordão, estava em época de cheia, então um rio caudaloso, violento, com águas profundas, rolando pedras enormes, e o povo estava ali, então os profetas pisaram na água,
A água foi represada e recuou a quase 10 quilômetros de distância, parando todos os afluentes do Rio Jordão, e o povo de Israel cruzou a terra seca, para o outro lado, para a terra prometida. Hoje, a gente vai voltar para dentro do Jordão, as águas estão paradas, e o que aconteceu especificamente nesses momentos? Dá uma olhada comigo, capítulo 4. Quando todo o povo havia atravessado o Jordão, o Senhor disse a Josué: escolha 12 homens, um de cada tribo, e dê a eles a seguinte ordem: peguem 12 pedras do local onde os sacerdotes estão parados no meio do rio. Levem as pedras com vocês e amontoem-nas no lugar onde vão acampar esta noite. Então Josué convocou os 12 homens que haviam escolhido, um de cada tribo, e lhes disse: vão até o meio do Jordão, à frente da arca do seu Senhor. Cada um de vocês pegue uma pedra e carregue-a sobre o ombro. Serão 12 pedras no total, uma para cada tribo de Israel. Elas serão um monumento entre vocês. No futuro, seus filhos perguntarão: o que significam essas pedras? E vocês dirão: elas servem para nos lembrar que o rio Jordão parou de correr quando a arca do Senhor passou por ele, e essas pedras serão uma recordação no meio dos israelitas para sempre. Assim que os israelitas fizeram como Josué havia ordenado, pegaram 12 pedras do meio do rio, uma para cada tribo, exatamente como o Senhor tinha dito a Josué. Levaram as pedras ao lugar aonde estavam acampados daquela noite e as deixaram ali. Josué também ergueu um monumento com 12 pedras dentro do rio Jordão, no lugar onde havia parado os sacerdotes que levaram a arca da aliança. Essas pedras estão lá até hoje, até os dias em que o livro de Josué foi escrito, né? Os sacerdotes que levavam a arca ficaram parados no meio do rio Jordão até que fosse cumprida todas as ordens que o Senhor Deus transmitira a Josué. E o povo se apressou para atravessarem o leito do rio. Quando todos chegaram ao outro lado, os sacerdotes atravessaram a arca do Senhor enquanto o povo observava. Os guerreiros da tribo de Ruben e de Gade e da meia tribo de Manassés estavam na frente dos israelitas, armados, conforme Moisés havia instruído. Esses homens, cerca de 40.000, estavam armados para a guerra, e o Senhor ia com eles enquanto avançavam para a planície de Jericó. Naquele dia, o Senhor fez de Josué um grande líder aos olhos de todo Israel, e eles respeitaram, enquanto ele viveu, como haviam respeitado Moisés. O Senhor disse a Josué: ordene aos sacerdotes que levem a arca da aliança, que saiam do meio do rio. Então Josué ordenou: saiam do meio do rio. E assim que os sacerdotes levantaram a arca da aliança e saíram do leito do rio e pisaram na terra seca, a água do Jordão voltou a fluir e transbordou sobre as margens como antes. O povo atravessou o Jordão no 10º dia do 1º mês e acampou em Gilgal, a leste de Jericó. E foi ali, em Gilgal, que Josué ergueu um monumento com 12 pedras tiradas do Jordão. E Josué disse aos israelitas: no futuro, seus filhos perguntarão: o que significam essas pedras? E vocês dirão: aqui o povo de Israel atravessou o Jordão a pés enxutos, pois o Senhor, seu Deus, secou o rio diante dos olhos e manteve seco todos vocês, e vocês atravessaram, como ele fez no Mar Vermelho, quando o Senhor secou até todos vocês a terem atravessado. Fez isso para que todas as nações da terra saibam que a mão do Senhor é poderosa, e para que vocês temam o Senhor, seu Deus, para sempre. Esse texto, ele é muito parecido com o livro de Gênesis, com o livro de Êxodo, livro de Êxodo. Quando você vê Êxodo, o texto diz para Moisés em Êxodo, quando Moisés encontra o Senhor:
tire a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está é um lugar santo. Quando Josué vai entrar na cidade de Jericó, um pouquinho disso aqui, depois disso aqui, ele encontra o general do exército do Senhor, quer dizer, Jesus, e Jesus diz para ele: tire a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está é santo. Lá no livro de Êxodo, Deus abriu o Mar Vermelho e o povo de Israel atravessou a seco. Aqui no livro de Josué, Deus para o Rio Jordão e o povo atravessa o Rio Jordão a seco. E tem mais um detalhe interessante. O texto dá para a gente uma data: no 10º dia do mês de Nisan, primeiro mês do ano judaico. Quando é que foi que eles saíram do Egito? No 14º dia do mês de Nisan. Mas as pragas do Egito, a última praga do Egito, que fez com que o faraó dissesse para Moisés: sai daqui com esse povo e vai embora, foi no 10º dia do primeiro mês, Nisan, que é exatamente antes da Páscoa. Eles comeram a Páscoa naquela noite e saíram do Egito. Aqui, eles atravessam o Rio Jordão a seco, entram na terra prometida e comem a Páscoa. Logo na sequência, o capítulo 5, eles vão comer a Páscoa. Então é muito parecido com o Êxodo. Essa história está mostrando para a gente algumas coisas muito interessantes. Vocês saíram da escravidão e agora vocês estão entrando na terra prometida. Deus levantou pessoas para tirarem vocês da escravidão, fazendo milagres poderosos. Deus agora levanta pessoas que têm o mesmo poder, e o texto termina dizendo isso: o mesmo poder que estava em Moisés estava em Josué, e o povo obedeceu Josué, porque Deus fez o nome de Josué grande como o nome de Moisés. E o texto vai dizer isso para a gente. Agora, o que isso tem a ver com a nossa vida? O que tem que ver com os memoriais que nós colocamos? Isso tem tudo a ver. Porque o povo saiu da escravidão e entrou na terra prometida, porque Deus levantou pessoas para que essas pessoas nos apresentassem o Senhor, ou nos apresentassem o nosso pecado, a nossa vida de perdição, para que nós encontrássemos o Senhor. E muitas vezes, queridos, essas pessoas que Deus levantou para nos tirar da escravidão do pecado, para que nós possamos entrar na terra prometida, que é o céu, que é a vida com Jesus Cristo, que é a salvação, são os nossos pais. Talvez foi a Dona Maria, o Josué da sua vida. Talvez foi a Dona Euraci, o Josué da minha vida. Cada um tem um nome para dar para o Josué que Deus usou. E mesmo aquele Josué que é pecador. Porque eu não sei se você lembra, mas o texto deixa a gente claro disso. Moisés não entrou na terra prometida. Talvez a tua mãe não tenha sido um exemplo. Talvez a tua mãe não tenha sido uma cristã. Talvez a tua mãe tenha pecado contra o Senhor e vivido uma vida de pecado, e Deus tenha olhado e falado assim: não, ela não vai entrar na terra prometida. Mas você entrou, porque ela te carregou durante todo o deserto que você viveu de vida. Dos 40 anos de deserto, Moisés conduziu, supriu, cuidou do povo, pecador do jeito que ele era, e ele levou o povo até a beira do Rio Jordão, e ali Deus levantou Josué para que ele atravessasse o Jordão. Então, ainda que nós não tenhamos tido mães que sejam exemplo em todas as coisas, e nenhuma mãe é. Deus não exige isso de você, mãe. Deus não exige que você seja uma mãe perfeita. Deus exige que você seja uma mãe quebrantada. Uma mãe que peca, mas uma mãe que confessa. Uma mãe que talvez não entra na terra prometida como Moisés não entrou. E talvez seus filhos vão lembrar mais dos seus pecados do que das suas vitórias, porque talvez você tenha sido uma mãe ruim. Talvez você se converteu quando seus filhos já eram grandes. Mas eu quero lembrar que mesmo assim você pode deixar memoriais. Olha só que interessante. Uma vez eu estava aconselhando um casal. Eles tinham já os filhos todos adultos. Nenhum dos filhos estavam na igreja, porque eles não foram bons pais.
ainda que tenham se convertido lá quando os filhos estavam na juventude, eles não aproveitaram muito bem esse momento e eram membros de uma igreja que talvez não os desse para ele também os recursos que eles precisavam para ser bons pais. E eles se sentiam muito culpados como pais, porque eles falavam assim: nossa, nós nos convertemos quando as nossas crianças estavam ali na juventude, na adolescência, nós tentamos falar de Jesus para eles, mas nós falhamos, nós não fomos bons, nós não éramos bons cristãos, nós não tínhamos uma boa igreja, bons ensinos, e a gente falhou demais, e hoje os nossos filhos estão todos fora da igreja. E a gente conversando com esse casal, a gente falou para eles assim: chamem os seus filhos na sala de casa, confessem os seus pecados de péssimos pais que foram, falem para eles: olha, nós éramos crentes, nós já tínhamos Jesus, mas nós erramos nisso, nós erramos nisso, nós erramos nisso, nós erramos nisso, nós falhamos aqui, nós falhamos ali, nós não cumprimos o que deveríamos no nosso casamento, nós brigávamos constantemente, vocês viam essas brigas. E falei para esse casal: confessa, admite os teus pecados, e tem um tempo ali como família de dizer para os seus filhos: me perdoem, porque eu não fui um bom pai para você, eu não fui uma boa mãe para você. Hoje eu percebo isso, hoje eu me arrependo disso. Se eu pudesse voltar no tempo, eu faria diferente, mas eu não posso, eu errei, me perdoa, filho. Talvez esse seja o melhor memorial que você pode deixar para os seus filhos. Porque os seus filhos também, como você, não serão perfeitos. Os seus filhos, como você, também serão pecadores. Mas os seus filhos, como você, poderão olhar para si mesmos e dizer: meus pais deixaram uma marca na minha vida. Eles me ensinaram que tem perdão para os pecados. Eles ensinaram que se o pecador se arrepender dos seus pecados, Jesus Cristo é fiel e justo para perdoar os seus pecados. Que se o pecador confessar os seus pecados e abandonar os seus pecados, Deus pode perdoar os seus pecados e restaurar todos os seus pecados. E eu e você, como pais, ainda que sejamos pais incompetentes, talvez tenhamos na nossa cabeça: somos os piores pais do mundo, nós ainda temos a oportunidade de edificar altares, pedras, que lembrem para os nossos filhos: nós não somos competentes, nós estávamos escravos lá no Egito, nós andamos durante 40 anos nesse deserto, pensando só uma coisa: a gente quer voltar para o Egito, porque o Egito é que é bom. Os meus pais morreram no deserto, e eu estou aqui na beira do Jordão, entrando na terra prometida, mas uma semana atrás eu estava reclamando de Moisés também. Eu sou igual aos meus pais, eu sou um pecador, eu sou falho, mas eu tenho um Deus que pega um povo falho, um povo pecador, um povo incompetente, e Ele levanta pessoas e vai lá no Egito, resgata essas pessoas e faz com que eles entrem na terra prometida. E nós podemos dizer isso para os nossos filhos. Nós podemos ser um instrumento de mostrar para os nossos filhos o quanto Deus entra nas nossas vidas. Porque talvez as maiores barreiras que nós tenhamos diante dos nossos filhos não são as barreiras da nossa incompetência, mas a barreira do nosso orgulho. Da gente não chegar diante dos nossos filhos e dizer: eu errei, eu falhei. Porque tem muitos pais que se fazem de santos, de perfeitos, de super bons, mas não são. E quando os filhos crescem e descobrem isso, eles falam assim: e na igreja do meu pai, vou nada para ser igual ele, hipócrita. O cara erra o tempo todo, mas se acha o crentão. Ele falha o tempo inteiro, mas se acha a mulher de oração. A minha mãe briga com meu pai o dia inteiro, dentro de casa é um inferno de quebra-pau, mas na igreja fingem que são o casal perfeito.
É amor daqui, amor de lá, líder do ministério de casais muitas vezes. E Deus está dizendo para a gente, não se trata de vocês, pais. O memorial que foi erguido do outro lado do Rio Jordão e que foi colocado depois no meio do Rio Jordão, eram 24 pedras. Esse memorial foi erguido e Deus diz por que ele foi erguido. Para que vocês se lembrem que eu sou o Senhor que resgatou vocês. Ele fala isso 2 vezes no texto. Seus filhos vão perguntar, papai, mamãe, o que são aquelas pedras? E ele vai dizer, aquelas pedras representam que o Senhor é poderoso. Ele nos fez cruzar o Rio Jordão. As pedras não dizem que eu sou bom pra caramba, Josué era poderoso e Josué era o cara, não. As pedras não dizem que Josué tinha lá o poder do super-homem, que levantou as pedras e parou o rio com a força do braço, não. As pedras dizem, o Senhor é poderoso. E querido, não há testemunho maior que você possa deixar para os seus filhos, apresentar para os seus filhos o quanto Deus é poderoso. E um desses memoriais que você pode, uma dessas pedras que você pode erguer na sua casa, é a sua vida de quebrantamento. É a sua vida de confissão de pecado. É a sua vida de admissão de culpa. É a sua vida de dizer para Deus, eu não posso, eu não sou. O meu filho, ele sempre lembra de um momento da nossa vida. Sempre de vez em quando eu e a Arite brigamos, ele fala, pai, lembra daquele dia que você pediu para eu ajudar? Eu quero lembrar para você como é que foi esse memorial que está marcado, essa pedrinha que nós colocamos ali, é um memorial da força do nosso Deus. Eu tinha que sair de casa para pregar numa outra igreja, não era aqui. Era Zona Leste de São Paulo, Zona Sul, sei lá o quê. E a Arite, como toda mulher, maquiagem, batom, esmalte, troca de roupa 300 vezes, se atrasou. Para variar. Mas agora ela não faz mais isso, né, amor? Ela começa às 3 da tarde a se arrumar. Mas ela se atrasou naquele dia. E a gente precisava cruzar São Paulo e era uma outra igreja, então eu não sabia como é que era o esquema lá. Eu queria chegar cedo para saber como é que é o ambiente, onde era o palco, como é que eu vou pregar, dar o PowerPoint, ver como é que era o microfone e tal. E aí ela atrasou muito naquele dia. E aí eu saí de casa espumando. Mas eu saí de casa xingando até os 15º antepassado da Arite, lá de Portugal, lá do Trás-os-Montes lá. A vovó de bigode lá portuguesa. E eu bravo, mas eu estava muito bravo e gritando alto. E no meio do caminho a gente pegou trânsito para ajudar. E eu estava ali gritando e bravo. E num dado momento eu só senti uma mãozinha vindo lá de trás, botando a mão no meu ombro e falando assim, papai, você ensinou pra gente que gritar não é de Jesus. Naquela semana nós tínhamos estudado aquele texto que diz, longe de vós toda gritaria. Naquele momento, queridos, eu parei o carro. Eu comecei a chorar e pedir perdão para Deus, e pedir perdão para Arite, e eu pedi perdão para o Noá e para a Manu, soltei eles do cinto de segurança, e a gente se abraçou, e a família inteira chorando dentro do carro. E eu falei, Noá, o papai é muito pecador, o papai é muito mau, eu preciso da sua ajuda, filho. Eu preciso que você me lembre, para eu não gritar com a sua mamãe. Eu preciso que você me ajude a voltar para Jesus quando eu estiver longe de Jesus. Eu preciso que você ore por mim. E a gente abraçado no carro, meu filho orou por mim. Isso é uma marca que nunca sai do coração dele. Todas as vezes que surge algum grito,
todas as vezes que surge alguma briga, todas as vezes que a Arite está nervosa, ou que eu estou nervoso, ou que a Manuela está gritando, ele vem e fala: papai, lembra daquele dia? Papai, por que essa pedra está aí? Essa pedra está aí para dizer que o nosso Senhor é um Deus grande, que Ele pega pecadores, orgulhosos, arrogantes, maus, violentos, que gritam, e Ele quebra esses pecadores. A força do Senhor não tem limite. Ele para o rio, mas muito mais do que parar o rio, Ele entra dentro de corações. E nós precisamos colocar essas pedras nas nossas casas, nas nossas famílias. Outras coisas que nós fazemos, uma coisa que eu fiz ano passado, novembro, Natal do ano passado, eu tive a oportunidade pela primeira vez de passar o Natal com a minha mãe, depois de muitos anos. E aí eu fui para Ribeirão Preto passar o Natal lá, Natal ou Ano Novo, Arite? Natal. Eu fui passar o Natal lá em Ribeirão Preto. E tinha uma tarde meio folgadinha assim, eu falei assim: já sei o que eu vou fazer. Peguei o Noah, peguei a Manu, falei: vamos passear com o papai. Vou mostrar para vocês quem é o pai de vocês. Peguei o carro, fui numa avenida grande, lá na Presidente Vargas, em Ribeirão Preto, uma avenida enorme. Eu parei lá num bar chamado Cabana. Eu falei: aqui, tá vendo? Hoje é um terreno baldio. Falei: olha, filho, aqui tinha um bar, chamava Cabana. Papai vivia bêbado aqui. Teve muitas vezes que o papai foi carregado para casa, drogado. Papai brigou com pessoas aqui, o papai era violento. Papai era assim, papai era assado. Fui lá no Cabana, contei as histórias que aconteceu ali. Aí saí do Cabana, fui na escola Cid de Oliveira Leite, onde eu estudei. Sentei lá na porta da escola com eles, tiramos até um selfie na porta da escola, contei para eles: o papai foi um mau aluno, papai zoava a diretora, o papai fazia bagunça, o papai bombou 2 anos. Eu fui contando para eles as histórias da escola, como é que era, que eu pulava o muro para ir comer pastel na feira. Parece que você é sina de pastor, né? Pular o muro para comer pastel na feira, né, Márcio? E eu contei para eles, e aí até que eu cheguei na frente da primeira igreja batista de Ribeirão Preto. Parei na frente da primeira igreja batista e disse: foi aqui que a história do papai mudou. Nesse prédio. Um dia, aquele papai violento, aquele papai mentiroso, aquele papai que era mau aluno, aquele papai que brigava, aquele papai que não respeitava a vovó, subiu essas escadas para nunca mais ser o mesmo papai. Os meus filhos, todas as vezes que eles forem em Ribeirão Preto e passarem nesses lugares, eles vão lembrar dessas pedras que foram erguidas. E eles vão saber que um dia Jesus Cristo transformou a vida do meu pai. Que um dia um homem mau, um homem violento, foi tocado pelo Evangelho da Graça, foi batizado pelo Espírito Santo, foi batizado nas águas, é um filho de Deus, é transformado, é regenerado, é moldado, é moldado. Você já ergueu essas pedras na sua casa? Os seus filhos sabem a história da tua vida, a história da tua conversão. Eles conhecem sobre o teu encontro com Jesus. Eles lembram disso, dos teus encontros com Deus. Quando eles chegam em casa, eles ouvem as suas orações nas portas fechadas dos quartos por eles, como eu ouvia todas as noites quando eu chegava em casa. A minha mãe de joelhos na sala clamando pela minha vida. Essas são pedras, são memoriais de como Deus é poderoso. Também já fiz isso em Jundiaí. Eu lembro da história que eu contei em Jundiaí. Peguei o carro, saí daqui, fui lá em Jundiaí. Parei na frente de um predinho de 3 andares e disse para eles: nesse predinho aqui o papai e a mamãe moraram. Nós recebíamos R$400 da igreja, pagávamos 300 de aluguel. E com muito esforço, com muita dedicação, o papai e a mamãe conseguiram
a juntar um dinheirinho na poupança. E a gente tinha um Fiat Palio prata, bolinha. Aí eu pego foto, mostro para eles na internet, olha esse carro aqui. E um dia o papai foi sair para o culto de jovens, que eu era o pastor de jovens da igreja. Quando eu bati a chave do palinho, nada, nem sinal. Quebrou o alternador. Fui para a loja de ferramentas, saí lá, passei com eles na frente da Autopeças e mostrei para eles, foi aqui, ó, dentro dessa loja. Papai entrou. E quando eu botei para a moça lá o ano e o modelo do carro e a peça que eu precisava para o mecânico trocar no carro, o dinheiro que a gente tinha na conta, inclusive os centavos, era exatamente o dinheiro daquela peça, o valor daquela peça. Deus cuida da gente, Deus provê a gente, Deus é poderoso para dar para a gente o que a gente precisa. E a gente precisa levantar esses memoriais na frente dos nossos filhos. Os nossos filhos precisam ter pedras colocadas na frente deles, aos olhos deles, que marcam a vida deles, que dizem: meu pai é um cara quebrantado, minha mãe é uma mulher de Deus, ela ora por mim todas as noites. Eu passei no lugar, aquela pedra, todas as vezes que os meus filhos passarem na estrada de Jundiaí, a gente vai às vezes para Ribeirão Preto ver minha mãe, a gente passa em Jundiaí, eles falam: foi aqui, né papai, que você morou com a mamãe do carro? É, aqui. Você tem levantado essas pedras, esses memoriais na tua casa, que digam para os seus filhos quão grande e quão poderoso é o Senhor que você serve. Mas tem um outro memorial que eu acho que é o maior de todos, e eu acho interessante uma coisa aqui. Na igreja evangélica brasileira contemporânea, as pessoas querem ver Deus abrindo rios e fechando rios. Eu vejo as músicas, né? Se não abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. O pessoal quer ver milagre. Quero ver poder. Mas você sabe por que Deus faz um memorial? Ele faz um memorial justamente para não precisar ficar abrindo o rio toda hora. Ele põe aquelas pedras ali depois do Rio Jordão, justamente para não precisar trazer as crianças todo ano. Excursão da escola bíblica dominical da primeira igreja batista de Jerusalém. Vem lá a excursão, para todo mundo na beira do Jordão. Ô Deus! Terceiro ano aqui, beleza, põe o pé na água aí, parou o rio. Deus não quer fazer isso o tempo todo, e Ele não precisa fazer isso o tempo todo. E para não parar a água toda vez, Ele botou aquelas pedras para que os pais ensinem para os seus filhos: olha, aquelas pedras ali foram tiradas do fundo daquele rio, e lá no fundo do rio tem mais outras pedras, 12 também, porque Deus abriu o rio, colocou pedra lá, o pessoal ficou em pé no meio do rio parado, e agora Deus ainda mandou tirar outras 12 que está aqui, ó. Deus é poderoso, Deus faz milagres. E sabe qual é essa pedra nos dias de hoje, meu querido? É esse livro aqui. Nós não precisamos que Deus cure cegos, nós não precisamos que Deus faça surdos ouvir, nós não precisamos que aleijados andem, porque Deus nos deu um memorial eterno de 2000 anos de história, de quanto Ele é poderoso. Mas às vezes dentro das nossas casas, os nossos filhos já leram todos os gibis da Turma da Mônica, eles já sabem falar inglês e espanhol, eles já leram todos os livros da escola, e se você tem filhos na escola, você sabe o tamanho da pilha de livros que vem todo ano, mas eles nunca leram esse livro completo. Eles nunca passaram diante do memorial eterno de Deus, que deve estar sinalizando para eles constantemente: o nosso Deus é poderoso. Eu não quero que os meus filhos saibam a escalação do São Paulo Futebol Clube, que é o time que eu amo. Eu quero que eles saibam quem é Abraão, Isaque, Jacó, Moisés e Davi.
São esses nomes que eu quero que ele lembre. E esses nomes estão aqui. Eu não quero que os meus filhos saibam o significado das 3 estrelas e a data das 3 estrelas que o meu time tem na camisa. Eu quero que o meu filho lembre que no ano de 1240, o Senhor Deus desceu no Egito, abriu o mar, atravessou o povo e trouxe eles para a terra que ele prometeu, porque ele é poderoso. É disso que eu quero que os meus filhos lembrem. São essas histórias, são esses valores. Mas muitas vezes a gente está dando mais dinheiro para assistir os Vingadores no cinema, mais valor para que eles lembrem quem é o Capitão América ou o Incrível Hulk. Mas a gente esquece de lembrá-los de que Jesus teve um apóstolo chamado Natanael, um dos 12 homens de Deus na história. Essas histórias nós não podemos deixar passar. Deus nos deu um fundamento eterno para durante todas as noites o meu filho chegar e perguntar: papai, por que você fica tantas horas lendo esse livro? Por que a sua Bíblia está toda marcada, riscada, suja? Por que a capa é velha, papai? Os meus filhos, eles vão lá no meu armário e eles veem, eu já estou na minha 4ª Bíblia, desde que eu me converti. 4ª Bíblia, assim, que chegou num estado de esbagaçar que já não dava para usar mais. Não dava para escrever mais, não tinha espaço mais, tudo arrebentado. Tem lá, está no meu armário. E eu quero que os meus filhos olhem aqueles livros arrebentados do dia que eu morrer, que eles forem jogar minhas coisas fora, e eles peguem aquelas 4 Bíblias velhas e digam assim: isso era muito importante para o meu pai. Isso que eu quero que meus filhos tenham como um memorial eterno. E Deus quer que nós coloquemos memoriais eternos. Nós temos a ceia, nós temos o batismo, nós podemos fazer isso nas nossas casas. Você pode sentar na sua casa, com a sua família, na mesa, no jantar, você não precisa esperar uma vez por mês. Você, como sacerdote do seu lar, senta na sua casa pelo menos uma vez por semana com a sua família, parte o pão, distribui o suco de uva e lembra do sacrifício de Jesus Cristo feitos por nós, porque se você e a sua esposa são crentes, a Bíblia diz: onde tiver 1 ou 2 reunidos em meu nome, eu estarei ali. O Senhor se fará presente naquela ceia tanto quanto aqui, e o memorial do Senhor será erguido tanto quanto aqui. E o teu filho vai crescer sem desvincular, porque os nossos filhos, eles desvinculam, eles falam assim: existe a minha família e existe a igreja. Uma coisa é a família, outra coisa é a igreja. São 2 coisas separadas. E eles precisam aprender: não são 2 coisas separadas. Quando a gente está sentado na mesa em família, tem um pai crente, uma mãe crente, está ali o sumo sacerdote, o sacerdote daquela casa está presente, está ali a auxiliadora, a diaconisa está lá presente, estão ali os membros sentados na mesa. Lembra, aquilo é a igreja de Jesus. Nós somos a igreja de Jesus, a nossa família é a igreja de Jesus. A igreja não é ir naquele prédio, a igreja somos nós. E nós lembramos isso para os nossos filhos quando nós fazemos a ceia do Senhor na nossa casa. Ontem a gente estava aqui reunido, sexta-feira, com um grupo de homens daqui da igreja, e a gente estava falando assim: fale no último ano, qual foi o momento mais relevante, mais substancial que essa igreja gerou para você. E um dos pais que estavam presentes aqui, com lágrimas nos olhos, emocionado, disse: o momento mais emocionante no último ano para mim foi quando eu entrei junto com a minha filha naquele batistério. E eu pude botar a mão na cabeça da minha filha e eu dizer:
filha, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aquele pai mergulhou a própria filha nas águas e atirou. Foi o momento mais marcante da vida daquele pai, mas eu também tenho certeza que foi o momento mais marcante da vida daquela filha. Não importa quantos dias esse pai viva, não importa quanto tempo faça, algum dia alguém vai perguntar para aquela menina que vai ser uma mulher e mãe, e os filhos daquela mulher e mãe vão perguntar: mamãe, quem batizou você? E ela vai poder dizer: foi o meu pai e a minha mãe que estava do lado, eu fui batizada nas águas. São memoriais eternos que nós não podemos deixar de erguer nas nossas famílias. Mamãe que está aqui, seu filho não vai lembrar de todas as vezes que você cozinhou e de que comida você colocou na mesa. Os seus filhos não vão lembrar de quantas vezes você passou pano no chão, de quantas noites você passou esfregando o uniforme, tentando secar aquele uniforme para que no próximo dia ele use. Ele não vai lembrar disso. Mas se você levantar memoriais eternos que apontem a grandeza de quem é Deus, ele vai lembrar de quem é o Senhor. E o Senhor vai entrar na vida dele para toda a eternidade. Então, muito mais do que limpar a casa, muito mais do que fazer comida, lavar roupa, levante pedras eternas da grandeza do Senhor na sua família. Faça isso. Conte para os seus filhos como o Senhor te resgatou no Egito, te atravessou pela vale da sombra da morte e te colocou na terra prometida. Não negue aos seus filhos a história da tua salvação. Fale de Jesus. A Bíblia diz: ao sentar, ao levantar, ao andar pelo caminho, inculca nos teus filhos a palavra do Senhor, decora versículos, escreve na parede das casas. Esse dia eu achei muito legal, porque eu estou fazendo discipulado com um homem da igreja, alguns homens, mas esse em particular foi bem legal, que eu fui na casa dele fazer discipulado, a gente estudando a Bíblia junto. Quando eu olho para a parede, está lá uma letra enorme, escrito bem grande, um texto do livro de Provérbios, e eu falei: isso marca a vida dos filhos para sempre. Então nós fomos chamados a isso, a lembrarmos para os nossos filhos, para as futuras gerações, como que nós entramos nesta terra. É interessante porque no texto de Josué, ele termina dando 2 motivos. Se você observou aí, ele fala, no primeiro motivo ele diz assim, versículo 24, por que Deus ergueu esses memoriais? Ele vai dizer: para que todas as nações da terra saibam que a mão do Senhor é poderosa. Agora, pensa bem você e eu aqui. Eu, Creuze, tenho condição de alcançar todas as nações da terra? Aquele povo que tinha acabado de cruzar o Jordão, que ainda precisava conquistar pela espada a terra prometida, tinha condição de alcançar todas as nações da terra? Como é que eles alcançariam as nações da terra? Pelos seus filhos. Porque eu luto para conquistar a terra, mas os meus filhos é que farão o nome do Senhor grande por toda a terra. É os meus filhos que vão se espalhar pelos planetas da terra. Nós vamos ter o privilégio de ouvir aqui no mês de julho o pastor Davi Murk. O pastor Davi Murk teve 6 filhos, 7 porque ele adotou mais uma. 6, né? Adotou 5 e teve mais uma adotada. 6 filhos. Sabe por que ele falava que tinha 6 filhos? Ele falava assim: eu oro para ter 6 filhos, um para cada continente do planeta Terra. Um missionário em cada continente do planeta Terra. Um missionário em cada lugar do planeta Terra. Ontem alguém publicou num dos grupos da igreja uma oração, um pedido de casamento de um missionário para o pai da moça. E ele dizia assim:
Senhor, eu estou pedindo a sua filha para levar ela para a Índia comigo. Eu vou parafrasear, não lembro o texto completo, mas é mais ou menos assim. A sua filha vai passar por muita perseguição e sofrimento. Lá nós seremos presos, ela pode ser abusada, nós podemos passar por apedrejamentos, por divisões, por brigas. Nós corremos risco constante de vida. Ele vai narrando toda a vida missionária e dizendo um monte de coisas e falando de todo o sofrimento que o missionário passa. Nós seremos rejeitados, nós teremos pouco dinheiro. Talvez você nunca mais volte a ver a sua filha, porque eu vou lá para o outro lado do mundo, e talvez seja essa a última vez no dia do casamento que você vai ver a sua filha. Mas eu quero dizer para o Senhor que a sua filha vai ser uma serva de Deus no reino de Deus. E eu, quando terminei de ler esse texto, eu falei para o Senhor e eu orei comigo. Eu falei: Senhor, prepara um marido assim para minha filha. É um homem assim que eu quero entregar a Manuela. É isso que eu quero que ela saiba. É esse o valor principal da vida. É servir ao Senhor. E se ela for uma missionária num país não alcançado, melhor ainda. Se eu nunca mais ver a minha filha para centenas de milhares de pessoas verem a Jesus, está ótimo. É perfeito. É para isso que eu fiz filhos. Eu fiz filhos para que os meus filhos, ouvindo os memoriais do Senhor, crescendo, olhando para aquelas pedras, toda vez que a gente passa naquelas pedras, a gente diga: o Senhor é poderoso, filho, olha lá. E os meus filhos saiam pelo mundo, dizendo para as pessoas: quando eu era pequenininho, todas as vezes os meus pais me contavam essas histórias. E é por isso que eu vim aqui para vocês, contar para vocês que nunca ouviram que o Senhor é poderoso. O texto está dizendo: contem essas histórias dos seus filhos para que todas as nações da terra saibam como a mão do Senhor é grande. Que Deus diz para Abraão: Abraão, te darei uma multidão de filhos, e por meio dos teus filhos farei benditas todas as famílias da terra. Nós não botamos filhos nesse mundo para nós mesmos. Nós não apontamos as pedras memoriais para que os nossos filhos lembrem do Senhor e guardem somente para eles mesmos. Nós apontamos aquelas pedras memoriais para que os nossos filhos cresçam lembrando quem é o Senhor, e quando eles forem viver a vida adulta deles, eles saiam para o mundo e digam para o mundo: o meu Senhor é grande, porque o meu pai me mostrou aquelas pedras a vida inteira. Eu oro para que os meus filhos sejam pastores e missionários e missionárias. E para que os meus netos sejam missionários e missionárias. Diáconos, servos dentro da igreja. Essa semana, a gente estava, Arite voltando, levando as crianças para a escola. O papo era: com quem que você vai casar? O Noah gosta de japonesa. E aí o Noah falou assim: eu quero casar com uma japonesa. Por quê? Porque ela tem um olhinho puxado, eu acho bonitinho. Noah. E aí o amigo dele falou assim: ah, mas e se você não encontrar uma japonesa de Deus? Você pode ir para a China. Elas também têm o olhinho puxadinho. Aí ele: é verdade. Aí tem o pitititinho, o Pedrinho, que a gente leva para a escola, e o Pedrinho sentou e falou assim: mas tem que ser de Deus, né? Porque se for de Deus, não for de Deus, não dá. Aí o Luiz voltou e falou assim: talvez na China vai ser difícil achar alguém de Deus. Eu acho que na Rússia vai ter um monte de mulher de Deus. Aí o Noah falou assim: mas não tem olhinho puxado. Aí o Luiz falou assim: mas o que importa é que seja de Deus, né? É isso que importa mesmo. E eu fico orando e falando: Deus, leva mesmo. Leva para a China, para o Japão, para a Índia.
que eu fique recebendo e-mails e fotos e dizendo: ó, os seus netinhos nascendo aqui, nós estamos aqui pregando o evangelho, estamos implantando uma igreja na Sibéria, estamos fazendo o evangelho se espalhar pelo mundo. E é isso que nós temos que pensar, é isso que Deus disse para Israel, para que as nações da terra saibam que o Deus de vocês é poderoso. E aí ele vai repetir e dizer: para que vocês temam ao Senhor e sempre o seu Deus. Para que os seus filhos temam ao Senhor, vocês e os seus filhos. Então, nós devemos temer ao Senhor. Nós devemos seguir o Senhor. Nós devemos contar para os nossos filhos quais foram os atos de salvação e os poderosos feitos do Senhor nas nossas vidas. Para que os nossos filhos, ouvindo essa mensagem, creiam no Senhor e saiam espalhando essa mensagem para todos os cantos do planeta Terra. É para isso que você é mãe. Foi por isso que você botou um filho no mundo. Esses memoriais têm que ser memoráveis, têm que ser eternos. E mesmo que você não seja uma boa mãe, até o dia de hoje, você ainda pode erguer esses memoriais, confessando os seus pecados, admitindo as suas falhas, pedindo perdão aos seus filhos e fazendo diferença na vida deles. Aí você talvez esteja aqui e algumas lutas que algumas pessoas da igreja que eu sei que passam. Ah, pastor, eu queria tanto ter filhos, mas eu não posso tê-los. Talvez eu não tenha condição. Talvez a sua trompa não proporcione isso. Talvez o seu ventre, o seu útero não tenha condição de gerar filhos. Mas ainda assim, existem orfanatos espalhados por todos os cantos do mundo, com crianças clamando por alguém a quem eles chamem de mamãe. Eu não sei se você sabe, mas um dos maiores nomes da igreja mundial, John Wesley, e junto com eles outros pastores, foram os fundadores dos primeiros orfanatos que existiram no planeta Terra. Porque aqueles cristãos protestantes viam aquelas crianças perdidas nas ruas de Londres, sem pai e sem mãe, desesperadas, sem esperança. E eles disseram: nós vamos ser o pai e a mãe para esses que não têm. E dali, daqueles orfanatos que eles criaram, saíram milhares de missionários para todos os cantos da terra. E basicamente a Índia foi alcançada por aqueles missionários, por aqueles órfãos que tiveram um pai e uma mãe cristãos, que levantaram para eles as pedras do evangelho e que disseram: olhem para Jesus, que Ele é poderoso, ainda que você não tenha condição. Há esperança. Há esperança para as mães que pecam. Há esperança para todos nós. Há esperança para aqueles que não podem, para aquelas que não podem ser mães. Há esperança se nós olharmos para o tamanho do nosso Deus. E se nós olharmos para a missão de vida que nós temos, que é levantar esses memoriais para as futuras gerações, para que as futuras gerações saibam que existe um Deus que salva, um Deus que é poderoso. Você crê nisso? Podemos tentar viver isso? Amém? Vamos orar? Papai, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Que texto lindo, que maneira linda do Senhor ensinar para a nação de Israel a Tua grandeza e o Teu poder. Que o Senhor faça isso nessa comunidade, Senhor. Que as mães dessa comunidade ergam pedras do Evangelho, da Bíblia, de uma vida de confissão de pecados e arrependimento, de uma vida de transformação, de regeneração, para que os seus filhos lembrem para as futuras gerações, para todo mundo, como é grande o nosso Deus. Que o mundo seja alcançado pelos nossos filhos, Senhor. Que aquelas crianças que estão aqui em cima desse prédio, sendo
direcionados para aquelas pedras e ouvindo o Evangelho, que daqui saiam milhares, centenas de missionários. Que aquele departamento infantil seja o berçário das missões da próxima geração. Que nós enviemos gente para a Coreia do Norte, para a Índia, para a China, para a Rússia, para o Japão, para a Indonésia, para a Malásia. Que o mundo saiba que existe um Deus que age poderosamente. Que nós oremos para que os nossos filhos, muito mais do que serem ricos, muito mais do que comprarem carros, muito mais do que morarem em Alphaville, muito mais do que os cargos altos, que eles tenham na mente, no coração deles, o desejo de anunciar para o mundo que o Senhor Deus é poderoso. Que nós consigamos imprimir isso dentro da alma deles, que o mais importante da vida e da existência, que Deus nos buscou no Egito e nos cruzou a seco no rio, para nos colocar na terra prometida, para que o mundo saiba quão grande é o nosso Deus. Que os nossos filhos tenham isso cravado dentro da alma e do coração deles, Senhor. Que o Senhor nos use para isso. Que esta igreja, Senhor, possa ser uma fonte de celebração de mães e de pais também, que estão apontando para as pedras que o Senhor mandou levantar, que demonstram a tua salvação. Faz isso em nós, Senhor, como tu fizeste em Israel naquele dia. Torna memorável para os nossos filhos como o Senhor nos salvou, como o Senhor tornou memorável para Israel naqueles dias, como o Senhor os salvou. Ó Deus, faz isso, é o que eu oro e peço, no nome do Senhor Jesus. Amém? Feliz Dia das Mães. Deus abençoe vocês.